Tudo bom, Bruna? Tudo ótimo, querido. Muito obrigada. É um prazer enorme falar com você, você nem I- imagina. Igualmente, recíproco. Eu acho que você tem desenvolvido e tem, né, assim, ao longo do tempo, passado um trabalho muito interessante. E a gente sabe como é difícil fazer ciência, ser cientista no Brasil, né? A gente sabe como se luta com grandes obstáculos, como precisa mover montanhas, tirar montanha de um lugar e botar em outro. E aqueles que persistem, os que perduram, os que continuam, a sociedade deve muito a eles, né? Os que não desistem. Olha, Bruna, é bom ouvir isso, né? A gente está num momento super difícil, né? E eu acho interessante você começar com esse viés, porque muitas vezes eu estou conversando com pessoas, sei lá, o motorista do Uber, uma pessoa que você encontra, que tem aquele momento ali de conviver 10, 15, 20 minutos, e às vezes eu falo disso, da crise que a ciência está passando, a falta de bolsas, um monte de pós-graduandos sem bolsa, falta de dinheiro para fazer pra coisas básicas, às vezes você tem um equipamento caro e não consegue manter, e é uma situação grave. O Brasil vem sofrendo já nos últimos 5 anos uma redução muito drástica do financiamento de pesquisa. E aí, às vezes, eu consigo algum grau de empatia e as pessoas falam, eu nunca tinha pensado isso do ponto de vista de vocês, cientistas. Ah, E aí eu falo, peraí, mas assim, o nosso ponto de vista é o ponto de vista de todo mundo. Porque né, o cara do Uber, o seu aplicativo, o seu celular, tudo isso depende de tecnologia, de ciência. Se a gente tirar a tecnologia do nosso entorno, não sobra muita coisa. A cultura humana claro. é, em grande medida, tecnologia. E a tecnologia depende de ciência básica. A gente tem que fazer pesquisa sobre coisas que aparentemente não têm utilidade para, em algum momento, a utilidade aparecer. Um bom exemplo é a questão das vacinas. Né? Se a gente tivesse Claro. feito vacina para SARS-CoV-1 há 20 anos atrás, quando surgiu o SARS-CoV-1, a gente já teria vacinas muito boas para SARS-CoV-2. Então, assim, eu acho que a gente está vivendo um momento muito grave mesmo, muito difícil, mas eu estou vendo a luz no fim do túnel. Porque a própria questão da pandemia trouxe a ciência para o primeiro plano. Sem Está muito dúvida. evidente para quase todo mundo que se a gente não tiver pesquisa de boa qualidade, não tem solução. Assim como se não tiver um sistema único de saúde de boa qualidade, não tem solução. Né? Aliás, se a Claro. gente não tivesse um A SUS, a gente, gente tinha se dado mal. quando a gente busca a vacina, a gente está buscando o resultado, né, alguma coisa para o que já está. Quando a gente pudesse, se a gente pudesse trabalhar na prevenção, né, dar força para a ciência, dar força para a saúde, para saneamento básico, né? Porque não adianta simplesmente resolver uma pandemia, outras virão se a gente não resolver a causa. As pandemias serão sempre consequências e o público vai ter que lidar com essa gravidade de uma situação de descaso mundial. Não é? O Brasil, obviamente, é dos mais atingidos. Dos mais E o atingidos. descaso e a negligência aqui é dos maiores do mundo. Isso. Mas eu, como você falou, eu acho que nesse momento os valores estão quase chegando nos seus devidos lugares. A gente está entendendo finalmente a importância de saúde, a importância de educação, a importância da ciência, de dar valor para as pessoas que estão colaborando para a sociedade de uma forma profunda, né? De uma forma que pode ser transformadora e será. A longo prazo será, e, Deus quiser, a curto prazo também, né? Inxalá. Eu Oxalá. Mas eu estava, antes de você chegar um minutinho, eu estava falando dessa coisa maravilhosa e misteriosa que você vem focando desse mundo, porque, claro, tem uma frase do Einstein que eu adoro, que diz assim: eu quero entender a mente de Deus. Obviamente é o Einstein. Para nós, mortais, entender a nossa própria mente, a mente dos seres humanos, a mente do nosso próximo, já seria um grande avanço, né? Então, quando você estuda isso, você estuda, na verdade, é quase estudar o lado oculto da vida. Porque se você pensar que a gente usa tão pouquinho do nosso cérebro, pensa quanto, e você já deve ter pensado nisso milhões de vezes, quanto nós temos a descobrir. A gente está num momento muito especial do acúmulo de conhecimentos, que é o momento da grande síntese, né?
Hoje a biologia tem que conversar com a química, que tem que conversar com a física, que tem que, né, que é baseada na matemática, e a biologia, por outro lado, precisa conversar com a psicologia, e a psicologia conversa com as diferentes humanidades. Então é um momento muito legal em que a gente consegue parar de ver o mundo separado em caixinhas e começa a ver o todo. Até porque tem computadores. A importância da abrangência, né? Porque senão não dá para ter profundidade na visão, né? A gente não vai ter volume, vai ter tudo chapado em 2D e os conhecimentos estanques. E os computadores têm ajudado muito nisso, porque você consegue simular coisas complexas. A ciência foi construída sempre com modelos muito simples, que eram os modelos que as pessoas podiam resolver né, com papel e lápis. E hoje não é mais assim. Agora, tem um problema fundamental aqui, que é o desacoplamento entre as políticas públicas e o que a própria ciência tá indicando ou alertando. Né? Então, por exemplo, na questão da mudança climática, já há mais de 30 anos que há dados muito sólidos e cada vez mais sólidos, indicando que existe uma mudança climática acelerada causada por nós mesmos. E o grande capital resolveu fingir que isso não está acontecendo. Né? Nos Estados Unidos, principalmente, mas isso com reflexo no mundo todo, como aqui no Brasil. Então, vamos queimar a Amazônia até ela acabar? Esse é o programa em curso. Né? Vamos destruir todas as populações indígenas? Esse é o programa em curso. Né? Para quem não viu, vá ver aí o alerta do pajé Yanomami, do xamã Yanomami, Davi Copenauá. Povos indígenas, que na verdade é a faixa mais vulnerável da nossa sociedade, de todas as faixas, né? A gente, os povos indígenas, os povos da floresta, são o maior grito de socorro que a gente está enfrentando. Né? Exatamente, Bruna. E a gente tem uma obrigação moral, são os povos originários, essa terra foi tomada deles, né? Com muita violência. Mas nós também temos, além da obrigação moral e ética que nós temos também uma questão profunda sobre o que o Brasil vai ser. Se o Brasil vai ser, no futuro, como veio sendo desde que os portugueses chegaram aqui, um lugar que exporta commodities, né? Que exporta pau-brasil, tanto que deu o nome do país, que exporta café, que exporta açúcar, que exporta ouro, que exporta manganês. Então, a Amazônia provavelmente vai se desertificar, os povos indígenas vão desaparecer, esse é o nosso futuro horroroso. Mas se nós quisermos ser um país desenvolvido, que tem muito valor agregado à produção de tudo, ou seja, muita inteligência humana, muita cultura humana em tudo aquilo que se exporta, que se vende para outros países, é óbvio que a riqueza da Amazônia, do Pantanal, do Cerrado, da Caatinga, desses biomas todos, não é nem as madeiras que está lá, nem o metal que pode estar lá, é o DNA, é a proteína, é a bioinformática. Então a gente vai precisar de muita ciência e vai precisar de respeitar os índios, porque eles é que sabem, os indígenas é que sabem qual folha que cura, qual folha que mata, ou qual é a dose que cura ou que mata, né? Além de ser o bioma, um dos biomas mais importantes do planeta, né? Quer dizer, a vida do planeta está dependendo disso, mas a ciência, o conhecimento científico que tem lá, tem muito mais valor do que essa tolice, essa visão curta, essa visão imediatista, estúpida, destrutiva, de uma exploração, seja no desmatamento, seja enfiar uma boiada lá, de qualquer forma, isso é destruidor, isso é irrecuperável. Eu acho que, acima de tudo, nós temos um tesouro enorme, imenso para proteger. E como você falou, não é só uma questão moral, é também uma questão ética e moral de todos nós, que sem isso estão arrancando de nós o nosso DNA, a nossa alma, a nossa origem. A nossa ancestralidade. Mas a responsabilidade com o planeta, a responsabilidade com essa ciência que não pode ser perdida. A gente já nós somos guardiões dessa ciência, assim como os povos indígenas, nesse momento, são os guardiões. E eles estão sofrendo uma barbaridade, e cabe a todos nós. A gente tem feito muitas campanhas e todo mundo está unido nessa causa. Mas é muito interessante porque nós estamos falando de sonhos hoje. E teu trabalho desenvolvendo isso, ele remonta também porque
quem convive com o primitivo, quem convive com os povos indígenas, quem teve a chance de conviver, ou quem estuda mitologia, ou quem estuda história, ou quem percorre assim esse mundo, compreende que a gente tem nos sonhos grandes mensagens. E eu estava me perguntando, um pouquinho antes de você chegar, se da maneira como o mundo está se embrutecendo, por um lado, né, por todas essas causas que a gente está vendo aí, e a gente está se afastando sistematicamente dos nossos sonhos diurnos, aqueles que a gente sonha acordado, né? Ou seja, os nossos desejos, as nossas idealizações, a gente acaba se afastando deles, a gente acaba se distanciando, a gente esquece onde a gente estava querendo ir. Muitas vezes a gente esquece disso porque a vida nos leva para lugares ou porque a brutalidade do dia a dia, do cotidiano, nos tira desse rumo. E eu acredito que talvez a gente, com esse mesmo movimento, possa ter se afastado dos nossos sonhos noturnos. Porque se você vê mitologia, história, como eu vinha citando, os sonhos sempre foram oráculos fundamentais. As pessoas se baseavam na intuição do sonho. O sonho era desenvolvido para te dizer coisas, como um mensageiro para te trazer alguma solução, alguma visão dos acontecimentos. Como você vê isso? Bruna, então, no ano passado eu publiquei um livro que chamou Oráculo da Noite, em que eu desenvolvi uma proposta de como é que a gente sai da biologia, do sono e dos sonhos e chega na psicologia dos sonhos. Então, como é que a gente sai de mecanismos biológicos que envolvem células, proteínas, enzimas, genes, e a gente chega em um símbolo específico, num sonho específico, que pode gerar, por exemplo, a descoberta da tabela periódica que revolucionou a química. Todo mundo fez ensino médio, teve que estudar um assunto científico, que é a tabela periódica, que foi descoberto num sonho. Então, os sonhos influenciaram a história humana extensivamente, né? Basta a gente olhar qualquer texto, olha para a Bíblia, olha para a Torá, olha para o Talmud, olha para o Zohar, para o Corão, o que você quiser. Não interessa, você Upanishad, onde você for procurar, você vai encontrar sonho. Os primeiros textos na Suméria, entre os primeiros textos, 2.500 anos antes de Cristo, já havia descrição de sonhos. E sonhos premonitórios, como você está lembrando, sonhos que, de alguma maneira, revelavam o futuro ou possibilidades do futuro. Como é que a gente pode conciliar isso com uma visão científica? Então, a proposta desse livro, e é o que eu tenho falado muito nas palestras, nas aulas, é que isso é possível. A gente não pode provar nada, é uma conjectura, é uma coisa que a gente pode corroborar com experimentos, mas é um argumento. Qual que é o argumento? É que há 220 milhões de anos atrás, quando os mamíferos começaram a evoluir, começaram a ter um sono REM muito longo. O que é o sono REM? Aquele sono do movimento rápido dos olhos, durante o qual a gente tem uma reativação de memórias que geram essa experiência onírica. E que isso funcionou como um oráculo probabilístico. Então, com base nas memórias que eu guardei de ontem e dos dias anteriores, como será o amanhã. E isso foi nos dando, aos nossos ancestrais, uma pequena vantagem para sobreviver, porque permitia que simulassem situações possíveis no futuro, porque já tinham rolado no passado. Então, se eu fui atacado, eu sou um animal na natureza andando lá e fui atacado num determinado lugar. Se eu assim você era um arquivo das suas experiências, né? Isso. E que ao ser reativado no sono, gerava emoções e aí poderia modificar o comportamento no dia seguinte. Então, acoplando passado a futuro. Agora, quando chega na linhagem humana, e aí a gente está falando de 315 mil anos para cá, de Homo sapiens, porque tinha outros tipos de humanos que... Bem mais recente, né? Bem mais recente, a gente começa a ter uma capacidade que os outros mamíferos não têm, que é a de narrar os sonhos. E aí, eu posso contar o meu sonho para você, você pode contar para mim, e a gente o grupo começa a ter sonhos comuns. E esses sonhos, eles são o quê? Eles são desejos e medos. E nisso Freud estava muito certo, tem uma boa base biológica para isso hoje, que o que move, o enredo onírico, ele tem uma direção, e essa direção são os desejos e os antidesejos, ou seja, os medos. Agora, quando isso começa, isso só está documentado na
desde que a escrita foi inventada, 4.500 anos atrás. Quando a escrita é inventada, o que aparece aí já é um oráculo probabilístico super sofisticado, que tem uma religião, que tem deuses, que tem entidades, que tem rituais, que tem um monte de coisa acontecendo. E estava muito relacionado com a própria medicina. Então, se a pessoa estava doente, ela ia para o templo de Apolo ou de Asclépio, né? E ela, a primeira coisa que ela fazia era propiciar, pedir um sonho. Foi um sonho que desse um diagnóstico e um tratamento. Os nossos xamãs ameríndios fazem a mesma coisa. Esses povos nunca esqueceram a arte de sonhar. Agora, a raiz europeia dos últimos 500 anos esqueceu a arte de sonhar. Então, hoje em dia, as pessoas ou não lembram que sonham, ou sonham e não entendem nada. Porque não se preocupam com aquilo. Aquilo nunca é interpretado. Então, no fundo, a gente está sempre jogando fora essa possibilidade de introspecção para tentar entender onde é que a gente está no mundo a cada instante, né? É muito perigoso. Eu acho que até a crise que a gente está vivendo agora, enorme, tem a ver com essa dificuldade gigantesca que essa civilização capitalista de matriz europeia tem em se conectar com sonhos. Então, o sonho virou só o quê? Dinheiro, casa própria, viagem de avião, iate. Quer dizer, é tudo uma questão de consumo e mesmo os pobres ficam nessa, né? Fica todo mundo sonhando com coisas e não com ancestrais, com entidades. Com o mistério, com a descoberta desse mistério que somos nós e daquilo que nos cerca. Eu acho que essa desconexão, né, ela começa numa coisa que se fragmenta dentro de nós, né? Porque a gente começa a através dos tempos, a se desconectar de si mesmo. O homem para de olhar para dentro, por algumas razões, né? E não tem nada a ver com prestar atenção ao perigo externo, porque eu acho que durante muito tempo, como você cita, o homem prestava atenção, sim, ao alarme do perigo externo, né, da caça, e, enfim, das coisas que eram necessárias, mas, ao mesmo tempo, tinha essa busca do conhecimento, tanto externo quanto interno. Ou seja, essa conexão com o teu mistério, né, com a tua essência, né, do que você está carregando, daquilo que você não conhece, ela provavelmente ela se manifesta através dos sonhos e a profunda atenção que você vai prestar nisso vai te dar pequenos sinais, assim como a vida te dá sinais e as pessoas passam batido e não prestam atenção, né? Então, eu não sei se você já teve essa experiência, quando a gente está numa fase de conseguir fazer o sonhário, né, o diário de sonhos, ou seja, todo dia ao despertar fazer um relato para si mesma, para si mesmo, do que experimentou dormindo. É um treino, né? É um treino. E quanto mais você faz, mais fácil fica, né? Uhum. E quando a gente consegue engajar, eu passei vários períodos da vida fazendo isso e muitos não fazendo, mas quando eu estou fazendo e aquilo você começa a gerar 1, 2, 3, 4 páginas, às vezes aquilo não faz muito sentido no imediato, mas aí passam-se alguns dias, você olha e fala, nossa, tudo que eu estou vivendo está aqui, de maneira simbolizada, cifrada, né, como alegoria. Às vezes até de maneira explícita, né? Mas só que se a pessoa não está focada, isso que você está falando é importante, porque se a pessoa não está prestando atenção àquilo, passa na frente dela e ela não vê. A gente trabalha muito na Rede Felicidade com mindfulness, com a meditação, justamente como outro treino, né? A pessoa treinar essa atenção permanente, que o mindfulness é essa atenção permanente. E muitas vezes, quando a gente fala disso, quando a gente fala do mundo espiritual, quando a gente fala dessa coisa invisível, desses valores invisíveis, eles parecem menos fundamentais do que as coisas palpáveis e as coisas materiais, né? Mas, na verdade, uma se conecta com a outra de uma forma muito intrínseca, a ponto de você quase não poder separar uma da outra. A gente está aqui conversando, nós estamos fazendo... existe uma coisa que nos conecta, que hoje todo mundo sabe como chama, ninguém vê e todo mundo acredita porque você está usando. Se a gente falasse disso há 100 anos atrás, a ciência diria bruxaria. Enfim, por aí vai, 100 ou 200, enfim, 500. Mas, então, assim, muitas vezes esse conhecimento... porque a ciência, ela, assim, você vai saber explicar isso melhor do que eu, mas ela é um código
de um sistema de exemplo, de uma amostragem, onde o homem pode estudar aquele assunto, né? Aquilo ali, um universo fechado que ele pega um pedaço para poder decifrar coisas e evoluir, e imaginar, e ampliar, e prever, enfim, todo um lindo trabalho a ser feito. Mas isso não significa que aquilo que virá e que ele não ainda visualizou não existe. Pode existir. Tanto que se você pensa assim na medicina, o quanto ela mudou, né? Quando se usavam sanguessugas, e hoje nós achamos isso absurdo. Então, assim, a ciência ela está sempre correndo atrás dessa evolução que a gente... E eu acho que está ligado uma coisa a outra, porque, de alguma maneira, esse conhecimento já existe dentro de nós, em algum plano. De alguma maneira, os sonhos se relacionam com esse plano sem que a gente saiba como se comunicar com ele. E, de alguma maneira, existem significados que a gente ignora, deixa passar batido, como, por exemplo, a nossa intuição, que é muito ligada, eu acredito, ao sonho, pouco estudada pela ciência e muito vista assim como não sei explicar isso. Mas tem infinidade de fenômenos que acontecem baseados nela. Como você vê a intuição, assim? É muito boa pergunta, Bruna. A intuição é essa capacidade que a gente tem de integrar uma quantidade gigantesca de informações subliminares. Tem muita coisa acontecendo na nossa cena visual, no nosso ambiente, que a gente não tem, das coisas das quais a gente não tem consciência, mas que ainda assim fazem parte da ativação do cérebro. Um exemplo bem simples, assim, bem pé no chão, é quando você está procurando a chave do carro em casa e não acha. E ela está lá. Ela está lá na sua frente e isso significa que aquela imagem, os fótons que batem naquela chave estão vindo para sua retina, estão informando o seu cérebro que aquela chave está lá, mas o seu cérebro não toma consciência disso, e aí você procura até que finalmente encontra. A nossa vida está cheia disso. E a intuição é um fenômeno em que isso é integrado e gera, em algum momento, um desconforto, uma sensação de, não está nesse quarto, deve estar no outro. E aí você acaba descobrindo. Os sonhos têm tudo a ver com isso, porque os sonhos integram uma quantidade enorme de informações acima e abaixo do limiar da percepção consciente e geram imagens em movimento que expressam de maneira mais alegórica ou mais direta o que você está vivendo, quais são os seus desejos e seus medos, né? E isso tudo tem a ver... Quer dizer, onde é que está guardada essa informação que não é consciente? No inconsciente, né? Então a gente vai lá no Freud, ele vai dizer, olha, a imensa maioria dos seus pensamentos está no inconsciente. Você está consciente de uma fração muito pequena do todo. Então a gente poderia entender isso hoje em dia como sendo que o inconsciente é a soma de todas as nossas memórias e todas as suas combinações possíveis, ou seja, é vastíssimo. E é desse inconsciente que provém as ideias novas, né? Se a gente está lá na caverna quebrando pedra para poder caçar alguma coisa. E, de repente, a gente tem uma ideia de bater essa pedra de um jeito diferente, que corta melhor e faz um corte melhor. Essas ideias, essa criatividade, essa reestruturação de memórias, ela é muito mais fácil quando você está de olhos fechados, relaxada, devaneando ou mesmo dormindo, do que se você estiver fugindo do leão. Se você estiver fugindo do leão, não tem muito espaço para criatividade. Você tem que fazer aquilo que já deu certo antes. Pernas para que te quero. Mas quando você está no estado de tensão que te impossibilita criar, né? Exato. Quando você relaxa e os seus pensamentos se voltam para dentro, aí as suas memórias começam a ser ativadas e elas começam a se misturar. E durante o sono REM, que é esse sono da segunda metade da noite, em que a gente tem sonhos mais vívidos, a falta de alguns neurotransmissores e a presença de outros faz com que as memórias fiquem mais facilmente misturáveis. O termo técnico seria que ocorre uma hiperassociatividade das ideias. Então, é nos sonhos que as ideias malucas vão aparecer. Quer dizer, as grandes ideias, sei lá, a tabela periódica, a estrutura do benzeno, os quadros do Dalí, isso veio dos sonhos, porque nos sonhos tem liberdade total. E na vida real não tem liberdade total, né? Então, se a gente começa a matar o sonho, eu estou vendo o pessoal falando assim, meu sonho é eleger o Boulos prefeito de São Paulo, meu também.
se a gente mata o sonho, o que que sobra? Sobra a vida com as suas dificuldades sem soluções novas. Né? A maneira como a gente saiu das cavernas e chegou até aqui foi inventando soluções novas para problemas antigos. E essas soluções, elas criam problemas novos. A gente está sempre inventando uma necessidade nova, um problema novo. Né? O pessoal na primeira metade do século XX descobriram o plástico e aí o plástico virou a solução. Tudo passou a ser de plástico. Nos anos 50 foi aquela invasão. E hoje em dia a gente não sabe o que fazer com tanto plástico. Então a gente criou uma solução que virou problema. Isso é muito interessante porque isso é quase que uma regra da vida, né? Muitas vezes você fala assim, opa, eureka, que coisa maravilhosa. Mas você não sabe a longo prazo se aquilo é um bem ou um mal. Isso acontece para qualquer acontecimento da vida, mesmo os ruins. Muitas vezes a gente fala para as pessoas assim, olha, aconteceu uma coisa ruim, né, para você, diz assim, puxa, péssimo, né? Muitas vezes você não, naquele instante, você não tem a dimensão de julgamento ainda. Aquela coisa ruim pode te levar para alguma coisa excepcionalmente boa ou o contrário. Então, a gente tem essa capacidade ainda de absorver os acontecimentos, mas seria muito interessante ainda não julgá-los, mas sim ir descobrindo para onde eles te levam, né? Isso que você falou é super interessante, porque o significado das coisas a curto, médio e longo prazo muda muito. Muda muito. Muda muito. E ter sabedoria para poder simular esses futuros em várias escalas de tempo demora muito tempo, né? A gente precisa de viver muito para poder ter, em geral, né? Tem gente que nasce assim, mas em geral não. Em geral você tem que ir aprendendo, cair, cai, levanta, cai, levanta. Os sonhos, quase certamente, foi o laboratório em que a mente humana começou a viajar no tempo. Quer dizer, um cachorro, um gato, eles têm alguma noção de tempo. Eles sabem que o dono está para chegar, ou que a dona saiu, mas já volta, e que, enfim, eles têm uma noção do futuro, uma expectativa de futuro. Também tem uma memória do passado, né? Porque às vezes o dono morreu e aí o cachorro fica amuado. Então isso existe. Mas eles não sabem o que é segunda, terça, quarta, semana que vem, mês que vem. Essa capacidade que a gente tem de quantificar o tempo, organizar o tempo e viajar nele, né? Se eu te pedir para você lembrar da sua primeira amiga na escola quando você tinha, sei lá, 5, 6 anos de idade, você vai lembrar. Né? Você consegue lembrar? Claro. Conseguiu lembrar? Não conseguiu. Você estava pensando nisso agora há pouco? Não. Então você consegue viajar no tempo assim, ó. Pá. Sem dúvida. É muito fácil. Você pode estar em vários lugares ao mesmo tempo, né? Isso. Então você está sonhando acordado. Tem duas coisas que eu acho que nisso que você falou que eu acho muito interessantes, né? Uma é sobre o instinto. Porque o instinto e a intuição são muito diferentes, né? O instinto é o nosso id, né? Como você falou de Freud, essa coisa básica, essa coisa que nos permanece alerta, que nós estamos na luta ou na fuga, na coisa essencial, né? Assim, ali com a realidade batida, né? E a intuição não, a intuição ela tem que se dar o luxo de olhar de outro canto e elaborar melhor aquilo tudo. Então, como você disse, você precisa de uma certa tranquilidade para exercer a tua intuição. Né? Você precisa de um certo tempo. Muito difícil ser intuitivo no estresse, né, Bruna? Impossível, né? Impossível. A menos que você tenha um treino tão fantástico, mas mesmo assim é distorcido. O estresse já é uma situação de distorção, né? Ele já é um não controle dos acontecimentos e isso é natural, não que não seja natural a gente levar uma avalanche de coisas. Aliás, é diária a avalanche, seja de notícias ruins, seja de acontecimentos, com a gente ou com os outros, porque os acontecimentos do nosso coletivo, eles também influenciam a nossa vida de uma forma brutal, mesmo que a gente ache que não, eu estou bem, não é verdade. Todos nós somos todos conectados. Então, se você não está bem, eu não estou bem, não posso estar bem. Uma parte de mim está em você e vice-versa. Então, essa consciência ela é fundamental. Mas falei do instinto e tem uma outra coisa que eu queria falar disso que você disse, que são as escolhas. Quando a gente fala de memória, daquilo que a gente retém, daquilo que a gente vai colocar no sonho e, portanto, vai poder interpretar ou não, prestar atenção ou não,
tudo isso tem uma filtragem anterior, que é como a gente armazenou os acontecimentos, ou as sensações, ou os sentimentos, ou os pensamentos, enfim, toda aquela amálgama de coisas que nos acontece, como a gente armazenou, como a gente filtrou aquilo, por que que a nossa memória escolheu, como você disse, você lembra da colega da classe, mas por que que eu escolhi uma, não escolhi a outra? Por que que eu lembro de um acontecimento e o outro que foi muito importante esvaiu-se pelo mundo? O que que marca? O que que você acredita nesse estudo que você faz da mente humana? O que que você acredita que determina essas nossas escolhas mais sutis, do plano mais sutil? É muito legal essa pergunta. A psicologia, nos últimos, sei lá, 100 anos, vem estudando o que faz uma coisa ser memorável, né? Uhum. E a neurociência, nas várias décadas mais recentes, vem tentando iluminar os mecanismos. Ok, isso funciona, isso não funciona, mas por quê? Né? Então, é muito claro, por exemplo, que existem efeitos de primazia e de recência. Então, a gente tem uma live aqui de 1 hora, provavelmente as pessoas vão se lembrar bem daquilo que a gente falou no início e daquilo que a gente falou no final. Uhum. Porque o início tem essa... começou. Tem uma novidade associada ao início. E depois, no final, é aquilo que está mais recente, que tem menos... que sofreu menos decaimento com o tempo. Então, isso é bem comum numa aula, demonstrado que as pessoas prestam mais atenção, mas, enfim, em última instância, se lembram melhor dos extremos, dos flancos, e não do que está no meio. Agora, o que é realmente relevante no longo prazo é quanta emoção você sentiu. Então, você se lembra daquilo que te emocionou, seja negativamente, seja positivamente. Você vai se lembrar das coisas boas, dos amigos, das pessoas bacanas. Vai se lembrar também daquelas pessoas insuportáveis, daquela criança que fazia bullying na escola. Mas dificilmente vai se lembrar das pessoas que na verdade, não chamavam muita atenção, porque você não prestava... Enfim, porque para você aquilo não era interessante. Então, a gente tem um filtro a priori, que diz a priori se aquilo é interessante ou não, e a gente vai construindo modificações desse filtro culturalmente, né? Me lembro, por exemplo, que nos anos 80 era muito engraçado, né? As pessoas riam, programas humorísticos eram frequentemente racistas e as pessoas riam muito disso. E algumas pessoas falavam, pô, tá errado, terrivelmente homofóbicos, né? Ou simplesmente machistas contra as mulheres, colocando as mulheres em sempre situações de objetificação. E isso, que nos anos 80 era comum e havia um grupo pequeno de pessoas dizendo que era absurdo, hoje já está muito menos, ainda é comum, infelizmente, mas é muito menos aceitável porque a cultura mudou, então o filtro das pessoas mudou. Agora, eu acho que isso é importante porque a educação do passado, a educação talvez não a nossa, mas da geração anterior à nossa, era uma educação que era muito mais baseada na dor do que no amor, era muito mais baseada no estresse, na pressão, no medo, nas emoções negativas. Então as pessoas se lembravam da tabuada, conseguiam se lembrar da tabela periódica, mas porque estavam em pânico quase, né? Aquilo era uma situação de muito estresse. E aí eu acho que hoje... tinha o castigo, né? O castigo era inclusive físico, palmatória, né? Palmatória. A geração do meu avô tinha palmatória. Né? Então, agora, hoje existe a compreensão de que, já que a educação não pode ser baseada na dor, ela tem que ser baseada no prazer, no amor, né? no afeto, nas coisas positivas. E isso é uma nova pedagogia, uma nova maneira de lidar com a transmissão de conhecimento. Também a noção de que aquilo que é interessante para um aluno não é interessante para outro. Aquilo que é interessante para uma pessoa do público não é interessante para outra. Então, as pessoas têm que ter mais liberdade de explorar as coisas, né? E acho que a internet, nesse sentido, é uma boa coisa. Agora, tem o outro lado, né, Bruna? É que está todo mundo viciado em tela. As pessoas estão deixando de ler. As pessoas estão deixando de ouvir música de olho fechado. As pessoas estão deixando de apreciar uma obra de arte. Pensar, né? De devanear. De devanear. Desvendar, se desvendar, né? Tentar desvendar os teus sentimentos, tentar desvendar os seus sonhos, como a gente estava falando, tentar entender esse grande mistério que nos cerca. Porque aí tem muita charada, né? Tem muito oráculo para ser desvendado, né? Então, é uma pena você passar batido por esse conhecimento, pela riqueza desse conhecimento, né? A gente estava falando de passar
de destruir o conhecimento da Amazônia ou da Biblioteca de Alexandria, quando foi destruída e tal, mas o autoconhecimento também, essa capacidade que a gente vem de leitura, de autoleitura, de autocompreensão, né? Esse autoconhecimento ele é um fator de uma riqueza infinita e que pode realmente fazer uma enorme diferença na vida de cada um de nós, né? E como você estava dizendo, essas escolhas são baseadas em cultural, num aspecto cultural, na educação e tudo, mas se você, então, pelo que mesmo você disse, o mundo está evoluindo para melhor, né? Bruna, eu sou um otimista apocalíptico. Eu acho que o mundo está evoluindo para melhor e para pior ao mesmo tempo. A desigualdade econômica nunca foi tão grande, a desigualdade de conhecimento nunca foi tão grande, porque você tem especialistas super especializados em assuntos que quase ninguém mais entende. Então, a distância entre quem sabe muito e quem não sabe nada está crescendo rápido. Então, é uma situação perigosa. A gente está vivendo um momento perigoso para a espécie e para as outras espécies, porque a gente está detonando as outras espécies, né? Inclusive, a própria história de vírus que são de vida silvestre invadirem, entrarem na transmissão em hospedeiros humanos, faz com que, quer dizer, nosso contato com a natureza, nosso contato destrutivo com a natureza gera pestes, né? Isso pode acontecer na Amazônia a qualquer momento, como aconteceu com a SARS-CoV-2 da Covid-19. Então, isso é muito crítico. Se a gente não mudar o nosso jeito de estar no mundo, como fala o Ailton Krenak, a gente não vai ter uma próxima geração depois de nós, ou pelo menos vai ser muito feio esse mundo que a gente vai legar. Por outro lado, a gente nunca teve tanto conhecimento acumulado para sair dessa sinuca de bico, né? Nunca teve tanta ciência, nunca teve tanto capital financeiro acumulado que pode fazer as coisas acontecerem rápido, e nunca teve tantos saberes tradicionais, tantos xamãs, tantas lideranças indígenas, aborígenes, pessoas de sabedoria com outros saberes que dão uma bússola moral, né? A bússola moral não vai vir do capital. A bússola moral também não vai vir só da ciência, porque a ciência pode dizer que está tendo mudança climática, mas tem alguns cientistas que estão pagos para dar um jeito de continuar assim mesmo. Né? A bússola moral vai vir dos nossos ancestrais, vai vir das mestras e mestres de saber popular. Eu estou vendo aqui que tem queridos mestres de capoeira assistindo a gente, o mestre Curumim, o mestre Sabiá, grandes mestres de capoeira, deve ter outros. Então, assim, a gente tem que olhar para esses saberes, que são saberes que não estão ligados nessa cultura de aquisição. Essa cultura de aquisição que tem a ver com o capitalismo, ela nos trouxe até aqui com tudo que tem de bom, mas ela também nos trouxe tudo que tem de ruim. E aí a gente vai precisar, na nossa geração, quem está vivo agora, é que vai ter que resolver essa charada. E eu acredito que a gente não resolve essa charada sem sonhar. A gente só vai sair desse buraco sonhando. Isso é muito bonito, isso é bem legal, porque eu acredito que a gente melhorou, sim, no longo andamento da história, porque mesmo grandes momentos como os gregos, filósofos, a escravidão era uma coisa aceita pelas mentes mais fabulosas, como se fosse assim, parte inexorável da vida. E hoje a gente debate, discute, ela existe ainda? Sim, ela existe, mas a denúncia disso existe. O castigo disso a gente espera que exista. Então, nós estamos movimentando, e como tudo se movimenta o tempo todo, essa é uma das grandes leis do universo, eu acho que existe uma evolução positiva, sim. Eu sou uma otimista, eu vejo o apocalipse, mas eu acho que a gente dá um soprão e ele ainda passa batido, acredito. Eu também. Mas mesmo assim, eu acho que voltando a essa coisa do sonho que você falou, nós perdemos talvez a capacidade, porque nós perdemos mesmo essa capacidade de interpretação, né? Os sonhos, para muitos de nós, eles continuam emblemáticos, eles continuam com mensagens cifradas. E a nossa capacidade, é como assim, a falta de leitura nos faz perder a capacidade de interpretação de texto, o que é uma grande pena.
É fundamental que as pessoas compreendam a interpretação de um texto, compreendam o que as pessoas estão dizendo, compreendam o que elas querem expressar. E essa capacidade de compreender a interpretação dos sonhos, né? O Freud, inclusive, tem um livro, A Interpretação dos Sonhos. Isso, você acha que o ser humano se distanciou profundamente dessa capacidade de entender uma mensagem cifrada que ele mesmo criou? Sim, Bruna, está todo mundo muito literal, né? E eu acho que isso tem a ver com a invasão. As telas e a internet são sensacionais, são maravilhosas, uma das invenções mais incríveis da nossa espécie. Só que, como quase sempre que a gente inventa uma coisa nova, a gente exagera, a gente perde controle. A gente, quando vê uma novidade, a gente faz besteira. Eu lembro do Césio, lá em Goiânia, quando as pessoas descobriram aquele Césio, elas resolveram passar no corpo e morreram, né? E pagaram um preço muito alto. Uau. Por quê? Porque quando a gente tem ignorância, e quase sempre tem, quando você descobre uma coisa nova, você está partindo da ignorância, né? E vamos andar para trás, né? A Marie Curie, né? Vencedora de 2 prêmios Nobel, uma das maiores cientistas de todos os tempos, também morreu de câncer causado por radioatividade, porque ela estava estudando coisas radioativas e ela não sabia que aquilo era perigoso ou cancerígeno. Então, quando a gente descobre uma coisa nova, a gente geralmente exagera e causa uma série de danos. Acho que o caso dos plásticos está muito claro. A gente não pode continuar a produzir plástico na quantidade que produz, senão a gente vai ter microplástico dentro de todo mundo. Aliás, já tem. E vai piorar. Lixo, né? O próprio transbordamento do lixo no planeta. Lixo brutal, né? E eu acho que com a internet é a mesma coisa. Há estudos mostrando que crianças de até 6 anos de idade não deveriam ter nenhum contato com a internet. E depois, entre 6 e 12 anos, deviam ter meia hora por dia, 1 hora por dia. Isso é muito menos do que hoje em dia vem se praticando, né? Existe um efeito na psicologia que é que a cada geração o QI das pessoas vai aumentando. Então, toda geração tem um QI maior do que a geração anterior. Pela primeira vez... Diz que nessa diminui. É verdade? Diminui. É verdade. Tem uma ciência... Tem um livro novo saindo aí de um autor francês chamado Michel Desmourget, não está traduzido ainda no Brasil, que vem documentar isso com muita clareza, né? Chama Fábrica de Cretinos. Então, a gente está criando para os nossos filhos e netos... Eu li artigos sobre isso e fiquei muito impressionada. É preocupante, porque a gente entrou nessa, né? Estou vendo aqui a Rita Carvana, Lilu, várias amigas, pessoas queridas, todo mundo tem filho, tem neto, tem alguém envolvido perto. A gente precisa acordar. Por quê? Porque os nossos filhos e netos estão ficando viciados, porque a gente está viciado. Então, assim, é maravilhoso assistir tela, é muito bom ir lá no StreamYard, é muito bom ir no Netflix assistir um filme novo, é muito legal. Mas se a gente faz isso o tempo todo, a gente está deixando de ler, a gente está deixando de fazer poesia, de pensar, de declamar poesia, de cantar uma cantiga, de lembrar de uma ladainha, de entrar em conexão com o ancestral. A gente está perdendo toda essa dimensão luminosa e poética e artística para ficar com um excesso de informação que eu acho assim, embaixo, a diferença entre veneno e remédio é a dose. Então, se a gente tiver uma dose adequada de tela e assistir conteúdo bacana, vai ser ótimo para a gente. Mas se a gente ficar viciado em tela, assistindo conteúdo lixo, né? Vendo besteira no TikTok. Então, assim, eu vejo isso acontecer com meus filhos. Eu tenho um filho de 10 anos, que é extremamente inteligente, o Ernesto, extremamente inteligente. Mas a resistência à leitura é grande. Ele lê bem, mas ele não tem prazer de ler ainda. O prazer que pessoas de 10 anos na geração anterior geralmente já tinham desenvolvido se tivessem acesso. Né? E por quê? Porque é muito mais fácil ligar uma tela e ver aquela informação chapada. Pá. E qual que é o problema? É que essa informação, ela vem pronta. Ela vem pronta. Você não participa criativamente dela, né? Como você participa de um livro usando a sua imaginação, né? Exatamente. A gente precisa ter espaço para imaginar. Se a gente não tiver espaço para imaginar, a gente vai perder a capacidade de imaginar. E aí vai ficar tudo literal. E aí a gente está... E aí a gente perde a capacidade de criar, né? De criação, a criatividade, né? E eu falo isso, as pessoas acham que eu estou exagerando, mas eu acho que não estou exagerando, não. A gente precisa acordar rápido porque os robôs estão chegando. Os robôs há 40 anos tiraram o emprego dos metalúrgicos. Há 20 anos tiraram o emprego dos camponeses. Hoje estão tirando o emprego de médico, advogado. Daqui a pouco estão tirando emprego de escritores.
a inteligência artificial está muito próxima, ela já existe, né? Mas ela ainda não é criativa, porque a Bruna, ela já criatividade está ainda mexe virando, com... ela tá virando criativa rápido. A gente, há 30 anos, o pessoal falava assim, não, tudo bem, inteligência artificial está vindo aí, mas algumas coisas o ser humano nunca vai perder no xadrez. Aí Não, já, isso aí, o mas Blue isso Brain foi aí lá e, pum, detonou no xadrez. Aí o pessoal falou, tudo bem, mas o xadrez é um jogo relativamente simples, nunca vai conseguir ganhar do ser humano no Go, que é aquele jogo chinês super interessante de estratégia. Pá! Ano passado já ganhou no Go. Então, assim, hoje a Google tem... Mas é porque são pensamentos exatos. Eles lidam com a estratégia que de certa maneira, ela tem uma compreensão exata, né? Ela lida com causas e consequências muito precisas. Mas a criatividade, voltando aos sonhos, né, dessas mensagens cifradas, que nós mesmos perdemos a capacidade de interpretação, e talvez aí resida um segredo, né? Bruna, eu preciso discordar de você. As máquinas vão ser capazes de sonhar, vão ser capazes de ser criativas. Já são. Sabe por quê? Você tem razão. O processo é muito causal, é muito determinístico. Mas se você quer causar incerteza, se você quer reestruturar memórias, que é o que a criatividade faz, a máquina também faz isso. Ela simula muitas vezes aquilo ali, com pequenas variações. Ela faz de maneira exaustiva aquilo que a gente faz no inconsciente. Hoje tem máquinas na Google, tem programas de computador que escrevem livros, que fazem obras artísticas, que desenham experimentos. Então, o perigo é que a gente vai passar para as máquinas tudo, inclusive o que tem de mais isso sublime. É ciência, mas olha só, nós estamos falando daquele limitezinho do sonho. A gente está falando dessa capacidade do ser humano de criar um mistério dentro de si, um mistério que muitas vezes ele mesmo não consegue decifrar. Para você programar uma máquina com um mistério que você mesmo não compreende... Eu entendo o que você está querendo dizer. O que é terrível, do meu ponto de vista, é que hoje já há pessoas programando máquinas para sonhar sem que a gente entenda perfeitamente o que é sonhar. Por quê? Porque a máquina ela tem uma capacidade computacional tão grande que ela simula, por força bruta, os processos humanos. Então, o que é criatividade? Bom, criatividade é você pegar um monte de ideias velhas, misturar, trocar de posição, reorganizar e oferecer de novo, falar isso é novo. A máquina faz isso. E ela é capaz de fazer isso com todas as combinações possíveis e te dar a melhor solução para o seu problema num tempo muito rápido. Então, se a gente não agir rápido, daqui a pouco seremos totalmente obsoletos. E qual é essa ação rápida? O que seria? Eu acho, aí eu vou falar um negócio super polêmico aqui. Eu acho que a gente tem que olhar para uma coisa importante da ciência do século XIX, que foi muito criticada, mas que, afinal, provou ser bastante corroborável, que é a predição feita pelo Karl Marx, no século XIX, que o trabalho morto, o trabalho das máquinas, ia crescer tanto que o trabalho humano, o trabalho vivo, deixaria de ser necessário. Isso aconteceu, isso está acontecendo, né? Hoje você consegue, inclusive, fazer um filme inteiro com personagens simulados. Você pode construir todo o filme inteiro, as imagens, o roteiro, tudo pode ser feito por uma máquina. Então, isso aconteceu. O Marx estava certo, aconteceu. Agora a gente só tem duas opções. Ou as máquinas vão tomar todo o nosso lugar e não vai ter mais nem emprego, nem dinheiro para ninguém consumir nada e nosso futuro é horrível, tipo Matrix. Ou vai acontecer o que ele propunha, que é, já que não precisamos mais trabalhar, então vamos fazer poesia, vamos aprender biologia, vamos dançar, fazer amor. Esse ócio vai se transformar num ócio muito mais criativo. Exatamente. Aí nós vamos estar usufruindo de todo esse trabalho dos nossos ancestrais de milhares de anos para chegar numa situação em que a gente pode se dedicar ao que tem de melhor na vida, que é esse grande mistério, contemplar esse universo incrível e não detonar o planeta, mas sim viver bem no planeta. A gente está muito perto disso. Eu sou muito otimista. A gente está perto disso. Agora, esse é um caminho, é um turning point, né? Uma encruzilhada, é um caminho de escolha, né? Exatamente. E aí vem o que você estava dizendo antes. Você não consegue criar no estresse. Uma vez que você se livrou daquele estresse básico da sobrevivência, porque você, como sociedade, conseguiu essa base da máquina fazendo pelo ser humano, o ser humano realmente pode buscar uma elevação e pode buscar um lugar, um plano
de maior conscientização, maior abrangência, um pensamento mais comunitário, mais de compaixão, de empatia. Isso provavelmente é uma possibilidade. A gente ainda não sabe para onde iremos, mas a gente tenta conduzir, né, dentro da nossa pequena das pequenas possibilidades que nos deram. Agora, voltando para a gente encerrar, porque, nossa, o tempo voa, né? Por que você acha que nós fabricamos os sonhos tão elusivos? A gente fabrica os sonhos tão enigmáticos. Por que a gente cria charadas quando sonha? Bruna, isso eu acho tem a ver com a multiplicidade de sentidos da nossa vida. Nossa vida é muito complexa. Se você olhar os sonhos que um animal tem livre na natureza, os sonhos da leoa, né? A leoa é que caça lá. O leão fica dormindo, a leoa caça. E aí a leoa vai sonhar. O que ela vai sonhar? Ela vai sonhar com os imperativos darwinistas: matar, não morrer e procriar. Né? Então, o sonho da leoa é zebra correndo, né? É carne, é sangue, às vezes a zebra dando um coice nela, mas é ligado à sobrevivência. Então, os enredos oníricos possíveis são poucos. Mas nós temos tantos probleminhas, tantas questõezinhas, que quando você junta tudo, vira uma coxa de retalhos. Mas, quando você passa por um problema muito grande, se você tem uma coisa muito séria acontecendo contigo, na tua família, né? Ligada à saúde, ligada ao trabalho e tal, em geral, os sonhos ficam mais literais, a tendência é eles te mostrarem com mais clareza o que está acontecendo, justamente porque a gente está mais perto desse limiar entre a vida e a morte, né? Então, assim, eu acho que os sonhos são muito alegóricos e simbólicos, porque o nosso cérebro lida com uma quantidade muito grande de coisas. Então, às vezes, para representar uma certa emoção, ele vai buscar uma pessoa que evoca aquela emoção, e podia ser outra, podiam ser várias, e aí, naquele momento, até pela liberdade de propagação elétrica que tem durante o sono REM, calha de ser aquele símbolo. Poderia ser outro, poderia ser outro. Agora, eu queria, antes de acabar, se for possível, eu queria voltar numa questão que eu vi aqui. Eu não estou conseguindo ler tudo, mas algumas coisas eu pude ler. Então, o pessoal falou assim: você está falando aí que a gente vai ter um futuro, que os robôs vão fazer os trabalhos, a gente vai poder ficar bem, tranquilo, né? Curtir a vida. E quem vai pagar as minhas contas? Eu acho que isso aqui é importante. A própria ideia de que você tem que trabalhar para que alguém ganhe mais dinheiro com o seu trabalho e que você ganhe algum pouco de dinheiro, é que está na origem do problema. Hoje já tem capital suficiente para todo mundo no planeta inteiro comer, vestir e morar. Agora, as pessoas que são mais ricas... E o planeta alimenta todos. Nós temos um alimenta planeta todos. que tem capacidade de alimentar todo mundo. Tem capacidade de alimentar todo mundo. Se ele não for destruído, né? Isso. Só que as pessoas mais ricas, né, tem 1 bilionário para cada 3,5 milhões de pessoas no planeta. Com algumas exceções muito honrosas, a maioria ainda está pensando como o homem das cavernas. Ainda quer mais, mais, mais. O cara tem 10 bilhões de dólares e quer mais 1 bilhão. Então, ele não consegue perceber que está precisando atualizar aquele software cristão de 2.000 anos atrás, que vamos partilhar. Vamos, entendeu? Se eu tenho o suficiente, eu vou dar o que eu não preciso. Ninguém precisa de ter 10 iates. A pessoa pode querer ter um iate, trabalhou para isso, legal. Mas para que ter 2? Aí vem a loucura, que é lá do Paleolítico, que é achar, vai acabar, é escassez. Então, as pessoas operam numa chave do passado. A escassez já acabou. Né? Muito melhor do que dinheiro é amor. Muito melhor. Muito melhor. Assim como nós estamos falando da própria corrupção desse sistema, né? O sistema corrosivo e corrupto, né? A distorção do sistema. E para a gente finalizar, assim, você acredita nisso, pegando esse veio do que você acabou de dizer, você acredita num sistema quântico financeiro que possa equilibrar mais a nossa sociedade? Olha, eu não sei se a palavra quântico, eu não sei, eu nunca tinha pensado nessa palavra nesse contexto, mas eu acho que eu entendo o que você quer dizer. Eu acredito que o sistema vai funcionar muito melhor se as máquinas trabalharem e tiver uma renda básica universal, estabelecendo um piso legal para as pessoas poderem viver e, evidentemente, tem que ter um teto. Não dá para ser infinitamente rico. Essa história de ser infinitamente rico vai afundar o planeta. A gente tem que ter uma variação, que as pessoas são diferentes, têm capacidades diferentes, têm ambições diferentes, legal. Mas tem que ter um piso muito bom, tem que diminuir a desigualdade para que o piso seja bacana e o teto não seja absurdo. Se a gente tiver essa distribuição de renda e as máquinas trabalhando,
rapidamente, em uma, duas gerações, o planeta vai ficar muito legal. Muito, a gente tem uma A capacidade de gente modificação salva o muito. planeta, né? A gente salva o Consegue planeta. Essa salvar, né? geração é a geração que ou vai ou racha. É agora. A hora é essa. Uau! Puxa, a gente tem uma grande responsabilidade, todos nós, mas Temos. eu vejo um futuro assim. Eu espero que a gente consiga ir para um lugar de luz. Siddhartha, super obrigado. Gostei Obrigado demais você, Bruno. a Muito bom. gente, né, ter essa troca e com o público. Muito obrigada por vocês estarem aqui participando, estimulando, e a gente vai continuar conversando sobre assuntos que podem fazer a diferença, né, nesse momento que a gente está vivendo e daqui para frente. Gratidão pelo seu trabalho, viu? Que você está há muito tempo nessa direção, na direção da arte, da introspecção, da sensibilidade. Axé. Axé, meu querido. Muito, muito obrigada. Que muita coisa boa para você sempre. Você também. E muita saúde para todos, gente. É isso muita aí. Saúde. Saúde. Vamos sobreviver à pandemia. Beijo. E bora lá. E amor. Amor para todo mundo. Amor. É isso Isso aí. que ele falou é fundamental. O amor é muito superior a qualquer outra coisa. Tchau, querido. Obrigada Beijão. mesmo. Axé. Tchau. Tchau.